Sabe, quando a gente fala em hipnose, a primeira imagem que vem à cabeça é logo a de um show de palco, né? Um pêndulo balançando. Mas olha, a verdadeira história da hipnose não tem nada a ver com mágica, e sim com ciência. É uma jornada fascinante que nos leva de um laboratório de fisiologia na Rússia a algumas das terapias mais eficazes que a gente conhece hoje. Pode parecer uma pergunta meio estranha, eu sei. Mas a resposta para ela é o nosso ponto de partida para entender como a hipnose funciona do ponto de vista científico. E tudo começa não com um psicólogo, mas com um fisiologista, que quase por acidente descobriu um dos mecanismos fundamentais do nosso cérebro. Vamos voltar lá para o início do século XX. O cientista russo Ivan Pavlov, ele estava focado numa coisa bem específica: o sistema digestivo dos cães. Psicologia não era a praia dele, não tinha interesse. Mas foi a sua observação super atenta de um detalhe inesperado que mudou para sempre o rumo da psicologia comportamental. Então, o Pavlov percebeu que os cães não salivavam só quando viam a comida. Eles começavam a salivar só de ouvir os passos da pessoa que ia alimentar eles. Intrigado, ele desenhou um experimento bem simples. Ele tocava um sino, um som neutro, e logo em seguida oferecia a comida. Depois de repetir isso várias e várias vezes, uma coisa notável aconteceu. O simples som do sino agora era suficiente para provocar a salivação, mesmo sem nenhuma comida por perto. Uma nova conexão neural tinha sido criada ali. E o que é realmente interessante aqui é o poder desse mecanismo. O condicionamento clássico mostra que o cérebro é basicamente uma máquina de fazer associações. Pensa só, respostas biológicas automáticas como a salivação podem ser transferidas de um gatilho natural para um gatilho que é totalmente artificial. É uma lei fundamental da nossa aprendizagem. Isso ilustra de um jeito brilhante como esse processo está ativo o tempo todo nas nossas vidas. A coleira, por si só, não significa nada, mas pela associação repetida com o passeio, ela se torna um gatilho de euforia. Da mesma forma, um som de notificação, que antes era neutro, pode ser condicionado a disparar a mesma resposta de estresse que uma demanda urgente do trabalho. A descoberta do Pavlov forneceu a base científica que faltava. Agora, outros pesquisadores podiam pegar esse princípio de associação e começar a aplicá-lo para estudar fenômenos mais complexos da mente, incluindo a hipnose. A ideia era tirá-la do misticismo e trazê-la para o ambiente controlado do laboratório. E aqui, o ponto crucial é o trabalho de Clark Hull. Ele foi fundamental para dar legitimidade acadêmica à hipnose, ao tratá-la como um fenômeno psicológico que podia ser medido, sujeito a testes e variáveis. Hull abriu as portas para que a hipnose fosse vista não como um truque, mas como um estado mental genuíno, digno de uma investigação científica séria. Enquanto Hull investigava o que era a hipnose, uma descoberta paralela em outra área da medicina mudaria para sempre para que ela seria usada. A chave não estava mais em explorar o passado, mas sim em controlar o presente. Essa associação é tão forte que parece óbvia, né? Mas ela tem uma origem bem específica. A ideia de que um estado de calma profunda é central para a hipnose terapêutica veio de uma constatação fisiológica que foi fundamental. O responsável por essa virada foi o Dr. Jacobson, o médico que nem estudava a hipnose. Ele demonstrou uma coisa simples, mas revolucionária. A ansiedade e o relaxamento muscular profundo são fisiologicamente incompatíveis. Uma pessoa não consegue manter um estado de pânico mental enquanto o corpo está completamente relaxado. É uma via de mão dupla. O estado do corpo influencia diretamente o estado da mente. E esse foi o ponto de virada, o clique. Os terapeutas comportamentais da época perceberam que a hipnose era a ferramenta perfeita para induzir aquele estado de relaxamento profundo que o Jacobson descreveu. Com isso, o objetivo da terapia mudou. Em vez de apenas conversar sobre a ansiedade, tornou-se possível ensinar as pessoas a desligar a resposta física do estresse, dando a elas controle direto sobre as próprias reações. Com a capacidade de induzir relaxamento profundo, os terapeutas agora tinham uma ferramenta poderosíssima em mãos. O próximo passo lógico foi aplicar essa ferramenta ao desafio mais difícil de todos: o medo irracional, as fobias e os traumas. Essa frase resume uma das verdades mais contraintuitivas da psicologia. Para superar o medo, não dá para fugir dele. É preciso encará-lo. A questão era como fazer isso de forma segura e eficaz, sem retraumatizar a pessoa no processo. E é aqui que entra Joseph Wolpe. Ele criou um protocolo genial, que combinava o relaxamento profundo de Jacobson com o princípio da exposição.
Ele entendeu que, se pudesse manter alguém num estado de calma física, ele poderia expor essa pessoa ao gatilho do medo, passo a passo, e com isso, recondicionar a resposta do cérebro. O método de Wolpe é quase como uma engenharia comportamental. Primeiro, a pessoa atinge um estado de relaxamento total com a hipnose. Em seguida, imagina a cena menos assustadora da sua lista de medos. Como o corpo está relaxado, o cérebro aprende uma nova associação. O gatilho do medo agora está ligado à calma. E gradualmente vai se avançando nessa hierarquia até que a situação mais temida não provoque mais pânico. O medo é literalmente desaprendido. Para que técnicas como essa funcionem, é preciso entender uma distinção que é crucial. A topografia é o comportamento que a gente vê, fumar um cigarro. Mas a função é o motivo por trás disso. É para aliviar o estresse, para se sentir parte de um grupo. A terapia eficaz não ataca só o ato de fumar. Ela entende a função dele e oferece alternativas mais saudáveis para cumprir aquele mesmo papel. Isso tudo nos traz aos dias de hoje. Todos esses fios, o condicionamento de Pavlov, a legitimação de Hull, o relaxamento de Jacobson e a exposição de Wolpe se unem para formar o papel da hipnose na terapia moderna, que é toda baseada em evidências. Um ponto muito importante, a hipnose hoje não é vista como uma terapia isolada, mas como um catalisador. Ela é usada para potencializar tratamentos que já são comprovadamente eficazes, como a TCC, tornando-os mais rápidos e mais profundos. A hipnose amplifica a capacidade da pessoa de visualizar, de relaxar e de reestruturar os próprios pensamentos. E isso não é só uma opinião, viu? É o que as evidências científicas mostram. As meta-análises, que são o padrão ouro da pesquisa por agregarem dados de múltiplos estudos, confirmam que a TCC combinada com a hipnose é significativamente mais eficaz para tratar condições como ansiedade, dor crônica e fobias do que a TCC sozinha. Na prática, isso se traduz em técnicas muito poderosas. Uma pessoa com medo de voar pode, em hipnose, vivenciar um voo calmo dezenas de vezes antes mesmo de entrar no avião. Um atleta pode ensaiar mentalmente cada movimento para uma competição. E a ancoragem, que nada mais é do que o condicionamento clássico de Pavlov em sua forma mais pura, permite criar um gatilho pessoal para acessar um estado de calma quase que instantaneamente. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Os mesmos mecanismos de associação que a terapia usa para curar estão constantemente em ação no nosso dia a dia, muitas vezes de forma inconsciente, criando nossos hábitos, nossas ansiedades, nossas reações automáticas. A ciência da hipnose nos mostra que nós temos o poder de reescrever essas associações. A questão é, estamos usando esse poder?